Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo número 10, e o versículo número 12 diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos de todo israelita: Sol, detém em Gilgal, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo vingou os seus inimigos. Isso não está escrito nos livros dos retos. O sol, pois, se deteve no meio dos céus, e não se apressou após quase o dia inteiro. E não houve um dia semelhante a este, nem antes e nem depois, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus, acabei de ler um versículo em que Josué fez uma simples oração a Deus. Uma oração simples essa que ele só falou: Deus, né? Ele falou assim: sol se detém em Gilgal e a lua para também. A Bíblia diz que a oração de Josué foi tão simples que Deus ouviu a oração de Josué e parou esses dois astros. A lua se reteve em um lugar para não escurecer, e o sol se reteve em um lugar também para continuar claro aquele dia. Onde é que acontece essa história? Essa história acontece de uma das maiores guerras que Josué enfrentou, porque a Bíblia falou para Josué que em todo lugar que ele pisasse, a planta dos pés dele seria dado por herança. Mas nessa passagem bíblica, a Bíblia conta a história desses amorreus, e a Bíblia disse que Josué estava vencendo, e o dia estava começando a escurecer, e para guerrear à noite fica mais difícil. Para guerrear à noite é mais complicado. Então o que Josué fez? Ele fez uma oração a Deus. É uma oração que ele fez. Ele falou que o sol se parasse e a lua também, para que não escurecesse aquele dia. E a Bíblia disse que Deus ouviu essa prece de Josué. E a Bíblia disse que o dia ficou tão grande, enquanto o povo de Israel não vencesse os inimigos, que eram os amorreus, não escureceu aquele dia. O que eu quero dizer com essa palavra? Muitas das vezes uma simples oração, mas uma oração precisa, uma oração de fé, uma oração de pedir no socorro, Deus ouve. Mas com isso não quero que você pense que então não adianta ficar orando muitas vezes, orar uma semana, um mês. Não, eu só quero dizer que uma simples oração, mas uma oração precisa, de fé, com confiança, e Deus vê a necessidade e Deus ouve. Porque a Bíblia vai falar também a história de muitas pessoas que oraram muitas vezes para receber algo da parte de Deus. A Bíblia conta do próprio Elias, o profeta Elias. Ele orou em uma simples, ele orou 7 vezes para que Deus pudesse fazer com que não chovesse sobre a terra. Sendo que uma outra hora ele só falou, ele profetizou, ele falou: segundo a minha palavra, rei Acabe, não vai chover na terra. E não choveu. Mas depois, para ele reverter essa situação, ele não podia simplesmente fazer uma oração: Deus, manda chuva sobre a terra. E Deus mandava. Não podia fazer isso? Podia. E Deus podia ouvir? Podia. Só que Elias teve que orar 7 vezes, para que na 7ª vez Deus pudesse ouvir e mandar chuva sobre a terra de Israel. Então muitas vezes, meus irmãos, meus queridos, meus amigos ouvintes, uma simples prece, um simples pedido a Deus, às vezes Deus ouve, mas muitas vezes você tem que pedir. A própria palavra de Deus diz: pedir e dar-se-vos-á. Então muitas vezes num pedido Deus ouve, mas muitas vezes tem que pedir muitas vezes. A própria palavra de Deus vai contar a história de Daniel, que estava em Babilônia. Ele teve que orar 21 vezes para que pudesse ser ouvida a sua oração. Se eu for olhar e buscar na Bíblia, teve muitas pessoas que buscou muito a Deus para que Deus ouvisse. Em compensação, tem outras que não precisou pedir muito e Deus já ouviu. Então, meu querido, o que eu quero dizer para você nessa semana, nesse dia, neste momento que você está ouvindo essa oração, que você possa orar ao Senhor com confiança. Vou fazer uma oração sábia, e aí Deus vai ouvir a sua oração. Mas com isso não quero que você desanime. Se você fazer uma oração: mas eu orei com fé e Deus não ouviu, não desanime e continue orando. Josué, ele fez uma simples oração, e na simples oração Deus ouviu.
e deu vitória para ele sobre os amorreus. Parou o sol, Deus parou 2 astros. Os melhores astros que tem no céu, Deus parou por causa da oração de Josué. Qual é a sua dificuldade? O que você está passando nesse momento? É difícil? Você acha que é mais difícil de Deus ouvir isso do que parar o sol e parar a lua? O seu problema é maior do que o de Josué, que Deus parou o sol e a lua, mexeu no fundamento do universo que ele criou? Será que é mais difícil? Eu creio que não. Então faça uma oração com fé, acreditando, crendo que Deus vai ouvir e a resposta vai chegar de imediato. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana no nome do Senhor, que essa palavra possa impactar a sua vida, que você possa orar com fé, com confiança, crendo que Deus é poderoso. A Bíblia, para fechar essa palavra, a Bíblia vai contar a história de Ezequias, que Deus falou para Isaías: Isaías, vai lá na casa de Ezequias e fala para ele colocar em ordem a sua casa, porque ele vai morrer. E a Bíblia diz que o profeta Isaías mal saiu do palácio, Ezequias dobrou o joelho ao Senhor e pediu: Deus, rogo-te, peço-te de que lembre de tudo que eu fiz na tua presença, de tudo que eu fiz na tua casa, e me dá mais alguns dias. E a Bíblia diz que na mesma hora Deus ouviu a oração de Ezequias e falou: Isaías, você está aí ainda? Vamos assim falar dessa seguinte forma. E Isaías: não, eu estou aqui no palácio ainda. Então Isaías, volta depressa e fala para Ezequias que eu vou acrescentar ainda 15 anos para ele. Meu irmão, se você fazer uma oração de fé, uma oração precisa, uma oração inteligente, Deus pode reverter qualquer situação e ouvir a sua oração e vir ao seu favor e dar aquilo que você tem pedido e está pedindo a Ele. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana no nome do Senhor. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Alguém pode estar precisando de uma palavra igualmente essa, Se inscreva no meu canal, @Jere, ou @Jeremias1967, Jeremias com J. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.